Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Emerson e esse é o canal de Dados Info. Nesse canal, nós vamos aprender a transformar dados em informação. E neste vídeo, nós vamos iniciar a série Por onde começar no Excel. Já deixe seu like e vamos ao vídeo. As dicas desse vídeo são a minha opinião e estão baseados na experiência que obtive em mais de 10 anos trabalhando com o Excel. A grande maioria dos projetos em Excel, seja de pequeno, médio ou grande porte, segue uma rotina padrão. Em um primeiro momento, montamos e organizamos a nossa base de dados. Na sequência, calculamos os nossos indicadores em uma área que denominamos como apoio e, na sequência, elaboramos o nosso relatório, trazendo os dados de maneira organizada, objetiva e de fácil acesso. Porém, o relatório ele não necessariamente é o final do nosso projeto. Nós podemos ir além, podemos dar um passo a mais e elaborar um dashboard. Com o dashboard, nós temos a maneira definitiva de transformarmos os dados em informação, demonstrando os nossos indicadores de maneira intuitiva e visual. O dashboard também possibilita ao usuário montar de maneira fácil e intuitiva diversos cenários para balizar suas decisões. Para este exemplo de dashboard, nós temos a movimentação de cartões de uma pequena empresa. Nesse dashboard é possível você interagir com os filtros a fim de refinar a informação e buscar a informação que melhor lhe atende no momento. Temos filtro então de mês, filtro de qual bandeira do cartão, filtro do tipo do cartão. Então esse é um exemplo de dashboard, onde o usuário tem total controle da informação que ele quer obter no momento oportuno. Porém, antes de começarmos a digitar em uma planilha de Excel, temos que entender o que são dados, como são organizados e onde são armazenados. E então, o que são dados? Dados são observações documentadas ou resultados de uma determinada medição. Essa definição pode ser encontrada no site da Unicamp. Apesar de ser muito resumida, essa definição pode nos auxiliar e servir como embasamento para os nossos estudos futuros. E então, como podemos organizar esses dados? Para que possamos utilizar os dados em ferramentas como Excel, é necessário que organizemos esses dados em tabelas. E por sua vez, o que são tabelas? Bom, tabelas são matrizes compostas por colunas e por linhas. Podemos ter como um exemplo, podemos dizer que cada coluna ou cada cabeçalho de coluna representa uma pergunta dentro do seu relatório. E cada linha representa uma resposta para a pergunta feita no cabeçalho. Então, nesse caso aqui, nós temos que, na primeira coluna, nós queremos datas. Então, como resposta a isso, nós temos uma sequência de datas. Ou seja, cada coluna traz um único tipo de dados, certo? Na segunda coluna, nós temos a coluna perguntando qual que é o tipo da movimentação. E como resposta, nós temos aqui nas linhas, entrada ou saída, certo? E na sequência temos qual que é o ID do produto, qual que é o ID do fornecedor, qual foi a quantidade do produto e aqui o valor que será calculado futuramente. Então, de maneira simples e resumida, esta é uma tabela e essa é o local onde vamos organizar todo o nosso dado. Tudo que a gente tiver de dados vai ser organizado em tabelas. Ok? Tendo as tabelas preenchidas com os nossos dados, nós vamos precisar armazenar essas tabelas. Temos vários locais para armazenar as tabelas. Alguns exemplos de locais são armazenamento em banco de dados local, na nuvem ou até mesmo em pastas de trabalho do nosso PC. Porém, independente de onde nós vamos escolher para armazenar os nossos dados, nós vamos ter sempre um custo. Por quê? Porque essas tabelas vão acabar ocupando espaço, seja na nuvem, seja no banco de dados ou seja direto nas pastas do nosso computador.
Como elas vão ocupar espaço, cedo ou tarde nós vamos ter que ampliar os nossos hardwares para suportar, né, essa quantidade de dados. Além de hardwares para armazenar as tabelas, vamos precisar também de hardwares para conseguir acessar essas tabelas, né? Alguns exemplos: processadores e memória RAM, que são os principais aí para você poder realmente trabalhar com dados, certo? Porém, né, não é tudo problema. Existem algumas soluções que podem te ajudar. Por quê? Ao criar tabelas, você vai usar muito espaço, certo? Porém, existem maneiras de você organizar não só em uma tabela, mas organizar em diversas tabelas. E é aí que está a hora que você começa a recuperar aí a sua grana. Por quê? Porque você vai organizar os seus dados de maneira inteligente, fazendo uso do espaço que é realmente necessário para os seus dados, não tendo nenhum tipo de gasto com espaço a mais. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso usando os diversos tipos de tabela que a gente tem à nossa disposição. Mas como assim? Organizar dados em várias tabelas diferentes e depois usar todas essas tabelas no meu projeto? Como isso é possível? Isso é possível graças ao esquema de dados, ou seja, uma maneira onde a gente liga todas essas tabelas fazendo uso de uma chave primária, certo? Essa chave, ela vai unir essas planilhas, né? Em um primeiro momento elas parecem complicadas, mas com o desenrolar, com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais usuais, cada vez mais fácil de ser usado. Então, graças a esse esquema, é possível que a gente utilize várias tabelas em um mesmo projeto e, com a ajuda de funções, a gente consiga juntar essas informações em um único ponto da nossa apresentação, do nosso relatório, de maneira fácil, de maneira eficiente, sem usar muitos recursos do nosso equipamento, né? Dentro do Excel, nós temos o uso de duas principais tabelas, que são as tabelas fato e as tabelas de dimensão, né? Aqui nós temos um exemplo de tabela fato. Então, o que seria uma tabela fato? Uma tabela fato é uma tabela que descreve o movimento, uma tabela que vai trazer tudo o que ocorreu, né? Então, assim, temos como exemplo tabela de vendas, tabela de entradas e saídas de estoque, atendimentos realizados. Nesse nosso exemplo, nós temos uma tabela que representa aqui a movimentação, né, de um caixa. Então, aqui nós temos se foi uma entrada, se foi uma saída, né? Então, esta coluna vai determinar se este valor que está aqui vai ser positivo ou negativo. Se é uma entrada, né, nesse caso, ele vai ser negativo, porque você vai estar desembolsando para adquirir aquele produto. E se ele é uma saída, ele vai ser positivo, porque você vai estar recuperando o seu dinheiro, né, que você comprou a matéria-prima e agora você está vendendo seu produto. Então, esta é uma tabela fato, ou seja, ela traz toda a movimentação e ela traz a informação principal, que é quantos produtos foi vendido e qual que é o valor total, né? As colunas auxiliares, como ID do produto e ID do fornecedor, são colunas que vão ser mais detalhadas com a ajuda da nossa segunda tabela, que é a tabela de dimensão. Ou seja, as tabelas de dimensão, elas servem para compor, ou seja, para melhorar as informações lá da tabela fato. Porém, em um primeiro momento, essas informações elas não são relevantes para a nossa tabela fato, né? Então, todas essas informações adicionais, elas são armazenadas em tabelas de dimensão, como por exemplo aqui, né? Nós temos aqui, na primeira tabela, o produto acabado, ou seja, são aqueles produtos com ID lá na faixa de venda, ou seja, foi um produto que nós fabricamos e agora estamos vendendo. Aqui é bem resumido, foi colocado poucas informações aqui na tabela, né? A gente tem apenas 3 colunas, mas nós poderíamos colocar inúmeras colunas aqui, certo? Então aqui a gente traz o ID, esse ID aqui é o que? É a chave primária, é esse ID que vai servir como elo de ligação lá para a nossa tabela fato. Então, além do ID nós temos
a descrição e temos o valor unitário do produto, né? Aqui, na segunda, nós temos a matéria-prima, segue o mesmo processo, ID, descrição e valor. Fornecedor, temos o fornecedor, temos informações adicionais do fornecedor. Então, esta é uma tabela de dimensão, é uma tabela que serve para complementar a tabela fato. Por quê? E por que isso nos ajuda? Por que é melhor nós deixarmos a nossa informação em tabelas de dimensão e não levar tudo lá de uma vez só para fato? Por quê? Porque nós conseguimos economizar colunas de maneira geral, não só em uma tabela fato, mas em muitas tabelas fato. Por quê? Porque as tabelas de dimensão podem ser uma única tabela de dimensão, pode ser usada por inúmeras tabelas fato, né? Então, uma tabela fato que representa compra e venda de produto pode usar a tabela de dimensão de produtos. A tabela lá de fabricação do produto também pode utilizar a tabela de dimensão de produtos. Então, as tabelas de dimensão, elas têm como objetivo, né, armazenar dados que são informativos, que são uma informação adicional a um determinado produto e que é comum para todos os lançamentos da tabela fato. Enfim, o que tudo isso que nós falamos até agora tem a ver com Excel? Na minha opinião, este é o conhecimento primordial, é o conhecimento que vai determinar o seu desenvolvimento no Excel e que vai acelerar o seu processo de desenvolvimento dentro do Excel. Por quê? Porque tudo que tem dentro do Excel, né, é desenvolvido pensando em dados organizados como tabela. Então, se em um processo você precisaria de uma função para trazer o que você precisa, caso você tenha um conjunto de dados aí não organizados como tabelas, talvez você tenha que usar muitas funções para chegar em um único objetivo. Ou talvez você até não consiga chegar nesse objetivo. E isso acaba frustrando muitos iniciantes dentro do Excel, né? Acaba trazendo aquela impressão do que o Excel é uma coisa muito difícil, que o Excel tem muitas funções que não servem para nada. Porém, ele é inteiro desenvolvido pensando em dados estruturados. Então, o conhecimento básico é estruturar dados, é organizar dados de uma maneira em que ele seja entendível pelo Excel. Então, organizando os seus dados, você não só pode usar praticamente todas as funções do Excel, mas também terá todos os recursos e ferramentas adicionais do Excel, como tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos que trabalham sempre com base em tabelas. E a grande ferramenta que, na minha opinião, revolucionou o Excel, que é o Power Query. O Power Query, ele já gera automaticamente tabelas. Então, o conhecimento primário de uma tabela já é um passo incrível no seu conhecimento, no seu estudo de Excel. E agora, que já sabemos o que é dados, já conhecemos as tabelas fato, as tabelas de dimensão, sabemos qual que é a importância de se usar dados estruturados como tabela, qual é o nosso próximo passo dentro do Excel? Nesse canal, continuando esta série, estaremos vendo como gerar suas próprias bases de dados, como fazer com que essas bases de dados elas se tornem informação. Para isso, nós vamos estar usando diversas funções, recursos adicionais do Excel, como tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, e até vamos começar a andar por dentro da grande ferramenta Power Query. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo ou dicas para os próximos vídeos, deixem aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos.